A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos atormentais quando sofrerdes, mas ao contrário. Bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor deste mundo, mas para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade da esmola dada aos pobres é a mais fácil delas. No entanto, há uma bem mais difícil e, consequentemente, bem mais louvável, que é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho, para nos servir de teste e o nosso sofrimento, e colocar nossa paciência à prova. Sei que a vida é difícil. Ela se compõe de 1000 coisinhas que são como alfinetadas que acabam por ferir, mas é preciso observar os deveres que são impostos, as consolações e as compensações que temos em contrapartida. Então, reconhecemos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando olhamos para o alto que quando o curvamos da fonte para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada do que pudesse ser acusado. Enquanto vós tendes vosso passado a espiar e tendes vosso fortalecer para o futuro. Sede, pois, paciente. Seja cristão. Essas palavras resumem tudo. Obrigado, gente. Boa noite, gente. Boa noite aqui. Boa tarde, boa noite, a gente não sabe, né? A quem nos assiste pela internet também, né? É um prazer estar de novo aqui falar de um tema que, a princípio, assim, a gente sempre sabe que quando a gente recebe uma palestra, primeiro a gente tem que estudar pra gente, né? E quando eu recebi esse tema, eu fiquei pensando, será que isso aí é pra mim? Né? Mas aí, assim, vamos conversar um pouquinho sobre isso e aí a gente vai ressignificar o que significa maledicência e calúnia e colocar isso dentro da nossa vida, né? Para começar, eu gosto de começar sempre com uma historinha, que esse tema foi um tema que eu também fiz lá de evangelho com as crianças, aí eu peguei a historinha que eu contei lá com eles e eu vou contar aqui para vocês, para a gente começar. Então, vamos lá. A nossa história começou num galinheiro. Isso mesmo, num galinheiro. Vou contar do jeito que eu contei para eles, hein? O sol estava se pondo e as galinhas pulavam para o puleiro se ajeitando para dormir. Havia uma delas em especial de penas brancas, uma senhora muito respeitável em todos os sentidos. Assim que ela voou para o puleiro, começou a se catar com o bico, né, tentando se ajeitar lá no puleirinho dela. Nisso, uma peninha caiu no chão. E aí ela disse, lá se vai uma peninha, disse a galinha de penas brancas e curtas. Parece que quanto mais eu me cato, mais bonita eu fico. Falou isso em tom de brincadeira, porque ela era mais brincalhona entre todos e foi dormir. Ao lado do seu puleiro havia uma galinha, que escutou. Quer dizer, ouviu e não ouviu, né? E aí ela disse cochichou com a galinha vizinha, olha, eu não vou citar nomes, mas tem uma galinha aqui que quer tirar todas as suas próprias penas para ficar mais bonita. Se eu fosse o galo, eu nem olhava mais para ela. Aí em cima do galinheiro também morava uma família de corujas, né? E todas ouviram a conversa das duas galinhas e reviraram os olhos, né? Horrorizados com aquilo. A mamãe coruja bateu as asas e foi tapar os ouvidinhos das corujinhas para que eles não ouvissem aquela indecência. Vocês ouviram o que eu ouvi? Falaram as corujas entre si. Uma das galinhas esqueceu completamente o que é boa conduta. Tirou todas as suas penas e deixou que o galo a visse. Preciso contar o caso para minha vizinha. Enquanto as corujas conversavam, as pombas riram e ouviram aquilo que elas estavam falando, né? E saíram comentando que havia uma galinha que tiravam todas as próprias penas para se mostrar para o galo. E com certeza ia morrer de frio. Olha só, a história já foi se aumentando, né? A conversa foi passando logo adiante. Logo, o pombal inteiro, o comentário geral é de que haviam duas galinhas que haviam arrancado as suas penas para chamar a atenção do galo. Haviam apanhado um resfriado e morrido de febre. Quando a conversa chegou nos ouvidos do galo, já eram 3 galinhas mortas. Era uma história muito terrível. O galo falou, meu Deus, que tragédia, né? Só que era envaidecedora. Ele para galo, né, as galinhas lá se picando para ele. E ele não podia guardar, então, isso só para ele. Ele se encarregou de contar para os morcegos levarem a história adiante. Então, de galinheiro em galinheiro, essa história foi sendo contada. Tudo é a mais pura verdade, né? Assim, quando a gente fala uma fofoquinha para alguém, tudo é a mais pura verdade. Enquanto passava a história adiante, um verdadeiro horror. 5 galinhas tiraram suas próprias penas
para mostrar qual delas tinha emagrecido mais de paixão pelo galo. Acabaram brigando e se bicando até a morte. Olha só, começou com uma pena, hein? Uma desgraça para suas famílias e um prejuízo para o dono do galinheiro. Então a galinha branca, que tinha perdido uma única peninha, não reconheceu a sua própria história. Um verdadeiro fake news do galinheiro, né? Por ser muito respeitável, tomou uma atitude quando soube que seu nome estava ligado naquela história mentirosa. E fez tudo para que os jornais publicassem a verdadeira história e que essa verdadeira história corresse igual a notícia do fake news, né? Desmentindo toda aquela invenção. E passou a ficar inimiga das galinhas que estavam contando aquela mentira, aquele escândalo. E achava que as galinhas tinham que ser punidas por aquele escândalo, né? Então, uma única peninha se transformou numa tragédia com 5 galinhas mortas e depenadas, loucas de paixão pelo galo, né? Foi assim que eu comecei a contar, para dizer para eles o que era maledicência e calúnia, né? Só que assim, a gente trazendo essa história na nossa realidade, às vezes pode servir de carapuça para a gente, né? Essa fábula é só uma fábula, mas se a gente botar na nossa vida real, é o que acontece por aí. Às vezes uma coisinha assim, quando você vai ver, é um negoção de todo tamanho, né? Porque quantas vezes a gente ouve as meias-verdades, interpreta essas meias-verdades e passa adiante, né? Muitas vezes a gente, com uma palavrinha, pode destruir a felicidade de outra pessoa, né? Pode destruir até a vida de outra pessoa. O importante é que a notícia não pare na gente, né? Tem gente que coça a língua para contar o negócio, né? Sabe que eu fiquei sabendo? Ou sabe o que aconteceu? A palavra, ela nos foi dada para o crescimento, não para a destruição, né? O problema é que a gente está usando mais para a destruição. É preciso selecionar nossas conversas, né? Por esse motivo que normalmente as mães, né, sempre dizem para a gente que a natureza nos dotou de 2 ouvidos e uma boca, né? O problema é que a gente quer falar mais do que a boca, né? Então assim, é uma historinha que eu contei lá com eles e foi assim uma repercussão lá dentro da salinha que foi assim, sabe aqueles dias que a gente tenta que eles fiquem em silêncio e vocês ficam às vezes escutando burburinho, foi um desses dias assim que todo mundo queria comentar, que sabia de alguma história de algum amiguinho que tinha contado mentira, né? Então assim, quando a gente começa a falar de maledicência, vamos falar agora no nosso contexto, né, de maledicência. Quem aqui é maledicente, só para eu saber, né? Quem que se considera maledicente? Tirando eu, né? Fora eu também, né? Ó, quando eu me coloco, mais algumas pessoas se colocaram também, né? Isso significa que nós temos eu, mais 2 ou 3 pessoas conscientes e o resto iludido aqui, tá? Vou dizer para vocês estão iludidinhos, né? Então vamos conceituar, então, maledicência. Antes da gente começar a conversar. Maledicência é a característica ou particularidade da pessoa maledicente. Ato ou aptidão de falar mal dos outros, cuja intenção é denegrir, difamar. Fala injuriosa ou maldosa, comentário cheio de maledicência, que ninguém levantou a mão faz isso, né? Vamos lá, calúnia. E aqui eu botei uns bonequinhos bem legal, né? E aqui calúnia. Homem, mulher e criança, tá? Isso começa desde a mais tenridade. Ato ou efeito de caluniar, afirmação falsa, que ofende a reputação, o crédito, a honra de alguém, acusação infundada. Se eu perguntar de novo aí, vocês vão levantar a mão, né? Então, assim, o que eu posso afirmar, com certeza, é que cada um de nós tem uma certa dose de maledicência, de difamação, dessas coisas. Tudo aí, ó, faz parte ainda da gente, mesmo sem querer, ainda que não seja consciente, a gente faz isso. Ainda que eu não queira fazer, a gente ainda faz isso, né? O que a gente precisa é tomar consciência disso. Tomar consciência disso e tentar colocar isso de maneira melhor dentro da nossa vida, na vida dos outros. E quando a gente traz uma palestra para uma casa espírita com esse tema, é tentar relacionar isso dentro da nossa psicologia do dia a dia e dentro dos conceitos da doutrina espírita, né? Então, ao longo da nossa conversa, vamos ver como que isso se encaixa dentro da doutrina espírita. Porque a maledicência, é um hábito que vai desde da simples fofoquinha até os mexericos, até aqueles mexericos sem aparente consequência, né? Aquelas conversinhas, aqueles comentários que a gente acha que não vai ter consequência nenhum, até as intenções mais ostensivas de denegrir a imagem do outro. Quando a gente fala consciente, a gente às vezes sabe que a pessoa não é assim, mas a gente fala conscientemente de uma outra pessoa, né? A maledicência começa assim, começa pequenininha e às vezes ela é consciente da gente, né? Então, muitas vezes a gente tem necessidade de ferir o outro, atacando o outro naquilo que não está resolvido dentro da gente, né? Quando eu reconheço e eu percebo que eu estou fazendo isso, eu preciso saber e refletir qual é o propósito. Por que eu estou fazendo isso? Qual é o meu objetivo em fazer isso, né?
Como eu coloquei aqui, ó, a palavra é um magnetismo vivo. No momento em que a gente está falando, a gente está vibrando uma determinada onda, né? E essa onda encontra os seus determinados afins. Essa onda ela tem coloração, né? Dizem os estudiosos, ou dizem os espíritos que nos relatam, que essa onda ela tem uma determinada coloração. Ela tem um quanto energético, né? Ela vibra em uma determinada frequência e uma determinada amplitude, né? Ou seja, ela vai se caracterizar e ela vai se sintonizar com tudo aquilo que tem o teor da conversa, né? Tem gente que a gente não consegue conversar, né? E tem gente que a gente, né, de boa consegue conversar, né? No momento que a gente utiliza a fala nas nossas conversas, na verdade, a gente não está só passando informações, né? A gente está se conectando com essas energias que eu falei e com seres que já viveram ou que vivem essa sintonia. A gente está emitindo conteúdo e a gente está absorvendo conteúdo. Então, nada é de graça, nada é perdido, né, no mundo. Quando a conversa é de uma natureza superior, né, quando a gente está ali envolvido em questões positivas, quando a gente está falando bem de alguém, ou quando a gente está, né, ou está ouvindo uma conversa positiva, a gente está absorvendo, então, conteúdo positivo. A gente está absorvendo vibrações e sintonias positivas, né, que nos revigora. Normalmente, quando a gente faz um curso, ou vai numa palestra, ou assiste um programa que a gente gosta muito, a gente não fica bem depois, fala, meu Deus, que legal aquilo ali, né? O contrário também existe. Quando a gente usa a palavra para fofocar, né, por mais que você goste de uma fofoquinha, né, quando a gente usa a palavra para fofocar, para denegrir, para falar mal dos outros, né, ao contrário, a gente está perdendo energia, né, porque quem é que consegue ficar ao lado de uma pessoa que fica o tempo todo reclamando, que fica o tempo todo blasfemando, que fica o tempo todo maldizendo? Ninguém consegue ficar perto, né? Então você fala, meu Deus, a energia dessa pessoa está ruim. Às vezes, sem querer, a gente fala isso, né? Então, se ao mesmo tempo que perto de uma pessoa que vibre com uma frequência boa, que fale de uma maneira positiva, que emita conteúdo positivo, eu vou ficando bem, se eu fico do lado de quem só fala coisa ruim, de quem só vê coisa ruim, de quem só vibra na coisa ruim, eu também vou ficar ruim. E se eu sou assim também, eu vou ficar ruim, né? No final do dia você está acabado e não sabe por quê. Às vezes não fez nada e não sabe por que está tão acabado, né? Então vamos lá. Tudo na vida é energia. Tudo que a gente sente é energia. Tudo que a gente fala é energia. Tudo que a gente irradia interfere na dinâmica da nossa existência e da existência das pessoas que acompanham a gente, né? Bom seria se tudo que a gente faz de errado se restringisse só a nós mesmos, né? Se eu fizesse alguma coisa errada, se vocês fizessem alguma coisa errada, isso interferiria só na vida de vocês, só que não é assim que funciona, né? Nós somos criaturas que, por mais que a gente goste de ficar isolado, por mais que eu me sinta confortável vivendo isolada, eu só vou crescer se eu tiver uma boa interação, se eu tiver uma relação com os outros, né? Porque não adianta, eu sempre uso a analogia de uma colega minha, ela fala muito que ela gosta de ler, que ela gosta de escrever, né, mas ela não interage muito com os outros. Eu falo que de que adianta uma biblioteca linda com livros fechados? Não adianta nada, né? O que a gente precisa interagir com o outro. Por mais que não seja o seu, né, eu não gosto muito, mas você vai provar quem você é ou quem você deixa de ser no momento que você começa a se relacionar com outras pessoas. Porque enquanto está bem, é muito fácil ser legal, né? Beleza, vai tudo bem. Acontece alguma coisa errada para ver. Aí você vai mostrar quem é você, ou quanto você aprendeu, quanto você absorveu de alguma lição. Muitas vezes a gente age de maneira egoísta, priorizando a nossa felicidade, né? Mesmo que isso vá causar infelicidade nos outros. Com isso a gente erra bastante. Erra muito, sabe? Porque a gente descuida dos nossos companheiros. E a gente não trata eles com a lealdade, com a honestidade que a gente gostaria de ser tratado. E a gente cobra dos outros aquilo que a gente não faz. Então, se a palavra é magnetismo vivo e ela tem força, normalmente ela inicia uma ação e um movimento. Muito frequentemente, uma palavra é capaz de disparar um movimento emocional. Vou coloquei aqui, para eu não esquecer. Um movimento emocional, psicológico, afetivo ou mesmo físico no outro, né? Tem um ditado que diz assim, enquanto a gente pensa, a gente é senhor. Quando a gente fala, a gente se torna escravo daquilo que a gente fala. Essa semana eu estava conversando com um amigo e ele disse assim, eu falei para ele, eu sou uma pessoa que eu tenho um certo problema em dizer o que eu penso, em dizer o que eu quero, em dizer o que eu gosto. Aí ele me falou assim, eu também sou. Aí eu disse, às vezes eu faço isso porque eu não acho necessário falar, né? Ele disse para mim, eu não falo porque eu acho que as outras pessoas vão usar isso contra mim. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, que ruim, né? Eu já sou uma pessoa um pouco difícil, mas esse tipo de conceito é pior ainda, né?
né, de não se colocar com medo do que as outras pessoas podem fazer com aquilo que você vai falar. Mas se a gente for pensar bem, muita gente usa aquilo que a gente fala contra a gente, né? Usa as nossas questões contra a gente, né? Ele não está errado, mas ele também não está certo, né? O que tem que ter é o equilíbrio, né? Então, enquanto aquilo que a gente está pensando, em falar, está no domínio da nossa mente, ela pode causar prejuízo, né? Porque como a gente viu, né? Tudo que a gente pensa vibra. Mas enquanto a gente está pensando e isso está sobre o nosso domínio, ainda é nosso. Mas ainda assim é fofoca, né? Existe a fofoca externa, que é aquilo que eu falo, e existe aquela fofoca interna que fica na nossa cabeça, sabe? É quando a gente fica pensando na pessoa, o que ela está fazendo, por que ela está fazendo, por que ela não está agindo como é que eu quero, né? Às vezes a gente acha que isso não é fofoca, não, mas isso é uma fofoquinha interna que a gente tem com a gente mesmo. É a não aceitação do outro. A gente quer que o outro seja como a gente quer. A gente não fala isso, mas a gente fica matutando com isso dentro da nossa cabeça, né? Isso também é uma fofoquinha, né? Uma fofoca interna. Então, assim, a partir do momento que eu falo, aí eu jogo para o mundo tudo isso aqui, ó. Quando eu falo, eu jogo para o mundo. E aí, qual é o teor daquilo que eu tô falando para o mundo, né? Tudo que a gente fala, ou tudo que a gente vibra, né? Se eu falo e vibro alguma coisa, eu emito para o externo, isso vai voltar para mim. E quando voltar para mim, como é que será que vai voltar? O que a gente quer? A gente só quer coisa boa, né? A gente não quer coisa ruim. Mas aquilo que eu vibro é aquilo que eu vou receber de volta. Porque se eu estou vibrando, quer dizer que eu estou na mesma sintonia daquilo que eu vou receber. Então, assim, ó, se você está falando coisa ruim, provavelmente você vai receber coisa ruim. É uma lei, né? É uma lei, não tem como você ser bom e receber coisa ruim. Às vezes recebe, né? Mas às vezes não é de merecimento, né? A vida faz você contornar e você dá um jeito, né? Mas não tem como você ser uma pessoa ruim e querer receber coisa boa. Não existe isso, né? Então, assim, a gente tem que falar, conversar, se expressar de forma que seja proveitoso para o outro e para nós mesmos, né? Porque a maledicência, como eu disse, é um hábito que faz parte da gente. Às vezes a gente está conversando também com uma pessoa e começa, olha só, olha que loucura. Às vezes a gente está conversando com uma pessoa e começa a falar bem de uma outra pessoa. Vou dizer, eu estou falando aqui com a Ana, estou conversando com a Ana, e começo a falar começo a falar bem do Agostinho. Mas essa nossa conversa não é com a intenção de elogiar o Agostinho, não é não. É com a intenção de rebaixar a Ana. Porque eu sei que se eu ressaltar algumas qualidades do Agostinho, ela vai ficar machucada, ela vai ficar ferida. E quantas vezes a gente faz isso? Às vezes a gente faz de forma inconsciente, mas na maioria das vezes a gente faz de forma bem consciente, vai bem com o dedinho na ferida, sabe? Você fala alguma coisa para o outro, sabe? E sai por cima ainda, né? Não fiz nada, eu só falei bem do outro. Né? Você que se doeu à toa. Né? Olha só como a gente é mau caráter, bicho. Né? Não sou só eu que faço isso, vocês riram que vocês fazem isso também, né? Né? Então, assim, o Emmanuel tem uma fala que é muito interessante, que diz assim: toda ação em direção ao próximo retorna para nós, mas ela não retorna simplesmente com o retorno daquele que é diretamente afetado, mas com todo o efeito que produziu nas vidas diretas e indiretas que atingiu. Então, se eu faço alguma coisa e te atinjo, mas não te atinge só você, atinge a quem em volta também. Olha só, quando eu receber de volta, eu não vou receber só aquilo que eu fiz por ele. Eu vou receber aquilo que eu fiz para todo mundo. E às vezes não é coisa boa. Né? E aí, assim, como é que eu quero receber coisa boa se eu não sou boa? Né? E se, olha, mas eu só falei uma coisinha para ele, mas ele ficou machucado, ele ficou doído, de repente descontou nos outros que estão em volta. Olha só, a confusão que às vezes a gente faz, né? Com uma palavrinha que a gente diz. Então, imagine quando a gente solta um mexerico, uma fofoquinha, um comentáriozinho maldoso, né? Sempre desnecessário, mas a gente gosta de, quando fala alguma coisa, sempre colocar quem conta um conto aumenta um ponto, né? Sempre a gente aumenta um pouquinho mais, ou fala de uma forma, às vezes não aumenta, mas fala de uma forma mais, né? Que a outra pessoa fica impressionada, meu Deus, né? Então, imagine a imensidão que isso causa, que a gente às vezes não tem noção, né? Então, assim, ó, vamos colocar isso dentro da casa espírita. Falei bastante, né, que a gente fala bastante fofoquinha, que todo mundo concordou comigo. Eu escutei o balãozinho de vocês dizer que sim. Então, vamos colocar isso dentro da casa espírita. Como é que isso acontece na relação espiritual? Aí, enquanto eu estava estudando para essa palestra, me apareceu, acho que foi a Tenice que mandou para mim uma palestra, para a gente se basear, para ter material para estudar. Aí, dentro dessa palestra, tinha um relato
de um caso que aconteceu numa casa espírita, né? Que aí me chamou a atenção, pensei, vou colocar aqui. Então foi quando uma trabalhadora dessa casa espírita, ela começou a ficar muito doente. E aí passou em tudo quanto é médico e ninguém descobriu o que a mulher tinha, né? E aí os espíritos que trabalhavam nessa casa falaram para os trabalhadores que o caso dela era um caso de obsessão. E que podia ser feita uma conversa na reunião de desobsessão para conversar com esse espírito que estava acompanhando essa moça, para tentar conversar com ele, né? Porque a intenção de uma reunião de desobsessão não é simplesmente tirar o espírito, ó, sai daí que você é ruim. Não é. Porque muitas vezes desses espíritos, eles não são intencionalmente ruins, né? Eles estão passando por um momento ruim, né? Ou às vezes não tem outra saída, às vezes são obrigados a fazer mal, ou muitas vezes são nossos amigos do passado que a gente prejudicou e que de alguma forma hoje eles vêm cobrar alguma coisa da gente, né? Então essa trabalhadora, ela estava com um caso de obsessão, né? E aí na reunião esse espírito foi invocado e ele se apresentou sem problema, né? Aí o doutrinador começou a conversar com ele, né? Para escutar o que ele tinha a dizer também, porque não é nada imposto, né? É uma troca, é uma reunião, uma conversa, é uma troca. Então perguntou para ele assim: no presente, essa moça foi alguém que te feriu de alguma maneira e você procura vingança? Ele disse não, ela não me fez nada. Aí perguntou assim para ela então: no passado, ela te fez alguma coisa, por isso que você está querendo alguma retaliação, alguma coisa? Ele disse não, eu também não tenho nenhuma ligação no passado com ela. Aí perguntaram para ele: por acaso você foi contratado por alguém para prejudicar, né, essa moça? Porque da mesma maneira que a gente tem marginal no plano físico, a gente tem marginal no plano espiritual, que se dedicam a prejudicar as outras pessoas com um ganho que algum espírito possa dar, ou às vezes são forçados a fazer isso, como eu disse, né? São escravizados e forçados a fazer isso. Ele disse não, eu não fui contratado por ninguém. Aí a equipe ficou intrigada. Poxa, mas se não foi contratado por ninguém, aí na hora ninguém mais estava interessado em dar atendimento fraternal. Era curioso para saber por que o cara estava lá grudado nela, né? Aí o cara falou assim, ó, curioso não. Porque espírito não é curioso. Eles estavam no interesse fraternal de ajudar, né, o espírito em questão, né? Aí eles falaram assim: se você não se trata de nenhum vínculo do passado, nem do presente, se você não foi contratado, o que é que te vincula a ela, então? Aí ele disse: é muito simples. Vocês vão lembrar que há umas semanas atrás ela teve uma discussão muito séria com um fulano, com determinada pessoa. Aí eles disseram: realmente, ela teve uma discussão muito séria com determinada pessoa e a partir daí começou a falar mal dessa pessoa, né? Aí o espírito disse assim: exatamente. Ele ficou muito ferido com o que aconteceu e com os boatos que ela espalhou, né? Só que ele está no intuito de perdoá-la, mas eu não, né? Eu estou aqui cobrando tudo aquilo que ele não cobra. Então, assim, era um espírito que era parceiro do cara, ou tinha alguma afinidade com ele, que foi tomar satisfação da outra pessoa porque ele tinha falado mal dela. Olha só que situação, né? Quando a gente coloca isso dentro do contexto espírita. Então, naquela hora, então, a equipe ficou surpresa com aquela revelação, né? Mostrando para o espírito que ele não tinha o direito de cobrar, né? Aí entrou na doutrinação, né? Que ele não tinha o direito de cobrar, que ele tinha que levar isso para a vida pessoal dele, né? E aí, com a conversa, houve sim surtiu um bom efeito, né? Eles conseguiram se desvincular. Tá vendo como não existe, ó, sai daqui, não existe exorcismo, ó, sai daqui, não é assim que funciona, né? Tem que quebrar o elo de sintonia entre os dois para o negócio funcionar, né? Então houve uma conscientização por parte do espírito em questão e principalmente por parte dela, porque nós aqui, a gente não é diferente de vocês, tá? A gente também tem as nossas questões a resolver, às vezes muitas, né? O problema é que a gente está aqui, né? Mas são doentes cuidando de doentes, né? A gente está um pouquinho melhor, ou pelo menos está tentando, né, ser um pouquinho melhor. Né? Também tem um caso lá no livro Missionários da Luz, lá do André Luiz, que tem um capítulo que conta sobre um curso de médiuns no plano espiritual, né? Então, eram dois espíritos que ainda estavam encarnados que faziam esse curso de médiuns lá no plano espiritual. E esses dois espíritos, eles faltam, eles não comparecem no curso. E aí os mentores vão em busca deles para saber o que tinha acontecido, né? Aí quando chega, um deles está se permitindo viver aquilo que ele não tinha coragem de viver na vida física. Então ele estava lá com duas mulheres na teia da sedução, né? Então aquele lá eles deixaram, não ia adiantar, ele não ia fazer. E o outro, quando eles chegaram na casa do outro, encontraram um outro espírito
esperando o cara sair do corpo em desdobramento, né? Ele estava lá esperando. E eles acharam estranho, porque eles não tinham, ainda não sabiam o porquê que aquele espírito estava ali. E aí foram atrás para saber o que tinha acontecido. E esse espírito estava brabo com aquele médium aí que estava tentando dormir, estava tentando se desprender do corpo, porque durante o jantar de família, esse médium ele tinha falado muito mal desse espírito que estava ali tentando tomar a satisfação dele. Ele tinha falado muito mal, mas o que ele falou não era só falar mal. Ele tinha caluniado esse espírito. O que ele tinha dito não era verdade, né? Era uma mentira. E a conversa durante o jantar com os familiares, a simples conversa do jantar desse rapaz durante o jantar lá com os familiares dele, tinha conseguido evocar esse espírito até ali, né? Porque, como eu disse, né, tudo vibra, vai em sintonia com aquilo que com o teor da tua conversa. Se a palavra é magnetismo vivo, então ela viaja e entra em sintonia com a conversa, com o objeto que atrai, né? Então atraiu aquele espírito para junto daquela casa. E ele estava ali esperando o cara dormir para tirar satisfação. E o cara com medo voltava para dentro do corpo, por isso que ele não apareceu lá no curso de médios, né? Então, assim, ó, uma simples menção. Claro que isso vinha carregado de maledicência, não é só a gente pensar que o cara vem, não é assim. Mas é porque assim, ó, ele foi maledicente e o magnetismo foi tão grande que conseguiu atrair esse espírito, né? A gente não sabe o quanto de magnetismo cada um tem, então a gente também tem que tomar cuidado com o teor das nossas conversas, né? Outro caso também que a gente pode relacionar, né, com a doutrina espírita é um caso que Allan Kardec coloca lá no livro dos médiuns, né? Que é o caso de duas senhoras que começaram a apresentar fenômenos físicos dentro de casa. As roupas, às vezes apareciam rasgadas, às vezes apareciam queimadas. E o Allan Kardec e a Sociedade Parisiense da época de Estudos Mediúnicos foi chamado lá para ver do que se tratava, se realmente tratava de um fenômeno mediúnico, né? E os espíritos mentores falaram que sim, que se tratava sim de um fenômeno mediúnico, e que quem estava ocasionando aquele fenômeno mediúnico era um ex-funcionário das duas, um ex-criado das duas, que tinha sido tratado muito mal durante a vida, né? Ele viveu ali praticamente a vida toda ali, mas ele foi muito maltratado por elas, e quando ele morreu, as duas ainda continuavam falando mal dele, né? Então ele estava ligado ali ainda lá, ele não queria estar ligado, mas o tanto que elas ficavam falando dele o tempo todo, atraía ele ali para aquela casa, ele não conseguia se desvincular dali. E como tinha algum médium ali presente ou por perto que causava algum efeito, que tivesse, né, condições de ter o magnetismo, ou de ter que causasse o fenômeno físico de rasgar a roupa, de queimar a roupa, isso acontecia, mas não era uma intenção do espírito, ele não queria ficar ali. Não era aquilo que ele queria, mas ele não conseguia se desvincular porque as pessoas ficavam falando mal o tempo todo. Aí eu fico pensando assim, ó, se o mal tem esse poder, né, a gente fazer uma ressalva. Se falar mal, né, se emitir energia negativa, tem esse poder, imagine emitir energia positiva, que não é muito melhor, né? Ó, se a gente emitisse, se nós mesmos aqui, né, tivesse consciência, nós, como humanidade, tivéssemos consciência do poder que a gente tem mental, a gente mudava o mundo. Mas o problema é que a gente não quer, né? É muito mais fácil ficar no nosso comodismo, no nosso achismo, né? Então, são 3 casos interessantes que a gente vê o efeito do magnetismo da palavra, né? Atraindo companhias espirituais com repercussão de longo alcance. O que será que anda com a gente, né? Eu fiquei pensando. Né? O que será que anda com a gente, né? Então, assim, ó, quando a gente recebe um título, ok, né? A primeira vez me chocou. Falei, mas será que eu sou tão fofoqueiro e maledicente assim? Aí eu tenho que chegar à conclusão de que um pouquinho eu sou sim, né? A gente tem que chegar à conclusão que um pouquinho a gente é assim. Porque vamos dizer assim que nós aqui trabalhamos todos juntos e vocês começam a falar bem baixinho. Meu ouvido já faz assim, né? Que nem cachorrinho. E aposto que a maioria de vocês também faz isso assim, ó. Que será que os dois estão cochichando ali? Às vezes não é nem de mim, né? Às vezes é uma questão dos dois. Mas a nossa cabeça já, estão falando de mim, não sei o que, já começa a se colocar como o teor da conversa ali, né? Eu não sou estudante de psicologia, mas dentro daquilo que eu estava pesquisando para falar sobre maledicência, tinha uma questão lá que falava assim, que há um mecanismo na psicologia chamado de projeção, que é o fato de você reprimir algo em você, de você não aceitar uma característica, uma realidade ou uma situação que a gente vive e projetar essa realidade no outro, que funciona como um espelho. Então, quando a gente olha aquela pessoa e ela simplesmente te incomoda, né?
Porque de alguma forma você sabe que ela tem alguma coisa que você não reconhece, que você reconhece em você e não reconhece. Reconhece só no outro. Né? A pessoa funciona como um espelho, mas você acha que você não tem aquilo que está espelhado ali nela. Né? Então são as antipatias espontâneas que acontecem até com certa frequência. Né? Quando a gente bate o olho numa pessoa e diz, não gosto da fulana, ou diz, meu santo não bateu com o de fulano. Né? Uma das várias explicações, que essa não é a única, uma das várias explicações é a gente ter percebido ali uma realidade que toca na ferida da gente. Tinha um ditado que minha avó falava isso para mim, né? Incomodou do eu, ela falava bem assim, incomodou do eu, leva para casa que é teu. Isso quer dizer o quê? Que se mexeu com você, né? Falando de você ou não, independente do outro ter essa característica ou não, se te mexe, se te machuca, tem a ver com você. É só a gente só precisa tomar consciência disso. Né? O que a gente não faz é tomar essa consciência. Né? Então, se a gente reprime essas características e projeta só no outro coisa ruim, a gente rejeita tudo que é ruim na gente. Né? A gente só vê o que é ruim no outro, mas a gente rejeita o que é ruim na gente. A gente vai agredir no outro, na verdade, aquilo que a gente deveria agredir na gente. Né? Não agredir no sentido de agredir, mas no sentido de tirar, de extirpar de dentro da gente. A gente vai tentar ferir o outro, quando na verdade a gente tem que tentar se olhar e se perceber. A famosa sombra, né, que a psicologia fala também, que é o conjunto de coisas que a gente rejeita na gente, que a gente não aceita, que a gente não gosta, que a gente não ama, e que às vezes a gente nem tem consciência disso. Né? E elas são importantes, porque se a gente não percebe a nossa sombra, a gente não aceita a sombra do outro. Né? Vamos dizer assim, a inveja é uma característica que ninguém gosta muito de falar, né? Eu não sou uma pessoa invejosa, não. Uma vez eu li numa pesquisa que dizia que 90% dos brasileiros se consideravam pessoas vítimas de inveja, né? Mas nenhum brasileiro, muito pouco ali, disse que era invejoso. Aí assim, como assim? Muitas pessoas são invejadas, mas ninguém inveja ninguém? Então era uma distorção, né? Era meio distorsivo ali a pesquisa. Então, assim, a gente precisa reconhecer que a inveja, ela ainda faz parte da gente. Né? Em menor ou maior grau, em maior ou menor nível, ela faz parte da gente. E nem sempre ela é ruim. Né? Nem sempre ela é ruim. Quando eu fiz a brincadeira, quem é maledicente, eu já sabia que a maior parte não ia responder ao Alcides e minha mãe lá atrás, que foram corajosos que levantaram a mão. Né? Foram os únicos corajosos que levantaram. A maioria ficou meio olhando com um sorrisinho amarelo. Né? Mas assim, porque a gente tem tendência a esconder aquilo que a gente considera negativo. É como se não existisse para nós, ela faz parte do outro, mas eu não sou assim não, tá? Eu sou um cara legal, eu sou gente boa. Né? Então, se a gente tem dificuldade de aceitar a inveja, na hora que a gente olha, de repente, uma pessoa bem-sucedida, ou que tem aquilo que a gente gostaria de ter, ou que já chegou num lugar, numa posição que a gente gostaria de ter, o que a gente faz? A gente não olha o aspecto positivo, não. A gente começa a malhar o pau na pessoa. Né? Começa, mas fulano... É como se... Uma vez eu escutei o Leandro Carnal falar assim, sobre detração. Eu estava escutando uma palestra dele, e ele estava falando sobre detração. Que assim, quando você começa a chamar muita pessoa de burro, fulano é burro, depois o trano é burro, aí ele, com aquele tom de ironia que é peculiar dele, dizia assim, beleza, ok, eu sou burro, mas eu estou aqui falando para milhares de pessoas, enquanto você é um simples ouvinte, eu não sei qual é a relação que você entende sobre esperteza. Então, assim, né, essa relação que a gente tem que fazer com a gente. Claro que ele é muito irônico, o negócio dele, porque ele é bem irônico, né? Mas ele tem algumas coisas que só quem é bem irônico, às vezes, consegue entender, né? Tem que traduzir um pouquinho para o mais raso ali, né? Então, assim, a gente precisa ressignificar a inveja na nossa vida, né? Muitas vezes a gente inveja quem a gente tem admiração. Usa isso como uma ponte para conseguir aquilo que a gente quer, não para malhar o pau na pessoa, não para olhar só o aspecto negativo da pessoa, né? Vamos dizer, se é uma pessoa muito retraída, se eu sou uma pessoa muito retraída ou mais quietinha, e eu vejo a Ana saracuteando para lá e para cá, ser expansiva, conversando muito com outra pessoa, eu vou dizer, que exibida, né? Ao invés de pensar assim, não, eu também gostaria de ser que nem ela, eu também gostaria de ter essa facilidade de me interar com as outras pessoas. Talvez eu não vá ser como ela, mas eu gostaria de ser um pouquinho melhor. Aí eu vejo, Agostinho, um tênis da hora, fila, né? Poxa, meu nem tem marca. Mas, tênis, fila, gostaria de me vestir que nem ele, né?
O que eu vou usar? Eu vou trabalhar, vou guardar um pouquinho mais de dinheiro para tentar ser que nem ele, não malhar o pau. É fila, mas não sei não, hein? Isso é meio boiola. Né? Começa a usar umas coisas, colocar umas características negativas na coisa, né? A gente não pode fazer isso. E a gente faz isso, tá? Infelizmente a gente faz isso. Né? Então a gente tem que ressignificar a inveja, né? Ressignificar a inveja na nossa vida. Nós vamos ser invejosos. 90% dos brasileiros lá, como a pesquisa falou, são alvos de inveja. Então, porque provavelmente 90% das pessoas são invejosas, né? Porque não tem como. Não tem como só 10% se declarar invejosas. Não faz sentido. Né? Então, ter inveja não é um mal. A inveja faz parte da nossa trajetória. Ela pode ser uma alavanca, né, para a gente poder crescer. O problema é quando a gente deixa ela nos dominar de maneira destrutiva. E usamos isso para denegrir o outro, para diminuir a conquista do outro. Quando a gente fala mal de alguém, a gente está se considerando superior à pessoa que a gente está falando mal, né? É muito difícil a gente separar hoje, no mundo de hoje, a liberdade de expressão é uma conquista, né? É uma conquista da humanidade. Mas é muito difícil hoje a gente separar o limite, ter um limite entre a liberdade de expressão, a calúnia e a injúria, né? E a difamação. Tem gente que, em nome da liberdade de expressão, acha que pode falar tudo, o tempo todo, para todo mundo. Né? Isso é bem complicado. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Isso aqui, eu dei essa mesma palestra lá em São João, coloquei esse quadrinho que eu acho bem legal a gente falar aqui. Né? Quando a gente fala de calúnia, né? Qual é a diferença? Calúnia, ela roubou o celular. Isso aqui, calúnia, difamação e injúria, isso está previsto no Código Penal. Tá? Então tá lá, calúnia, acusar alguém publicamente de um crime sem provas. A detenção de 6 meses a 1 ano. Se você simplesmente acusar alguém, roubou o celular e a pessoa não fez isso, já é uma calúnia. A injúria, você é imbecil. Injúria, chamar alguém de algo que considere desonroso, a pena de detenção de 1 a 6 meses. E a difamação. Ele voltou do trabalho bêbado, ou nas festinhas de final de ano da empresa, né? Fulano saiu com Beltrano, fulano está pegando ciclano. Né? Então, acusar alguém publicamente de um ato desonroso, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Pensa, já pensou se a gente fosse punido pela lei, com cada delitozinho desse aqui que a gente faz? Não ia cadeia, não ia ter espaço. Né? Não ia ter espaço. Porque eu duvido se alguém aqui nunca fez isso aqui. Não tem como. Né? A gente está condicionado a isso ainda. Né? Então o que a gente precisa, além de ser... A gente não tem que só levar pelo lado penal da coisa, a gente tem que ter a consciência. Né? Às vezes eu trabalho perto do presídio, e às vezes a gente passa, tem a fila das pessoas lá para visitar os detentos. Né? E algumas vezes eu já escutei as pessoas falarem, meu Deus, um monte de vagabundo, e ainda o pessoal se presta aí visitar. Já pensou se a gente fosse preso por causa disso aqui? Ó? Olha só, nosso conceito de vadiagem e vagabundagem ia mudar um pouquinho. Né? Um crime é crime, se ele é grande ou se ele é pequeno, ele é crime. Né? Não tem diferença, crime é crime. Né? Então, o que a gente precisa é ter consciência das coisas. Né? A palavra, ela serve para atacar. Olha só, ela serve para atacar, mas ela serve para poder valorizar as outras pessoas também. Né? A liberdade de expressão é um dos grandes privilégios da nossa vida. Né? Porém, saber que as palavras destroem é fundamental na responsabilidade de todos. Às vezes, muitas vezes, alguma fofoca que é lançada ela é meio irracional. Né? Ela não faz sentido. Né? E por mais que a pessoa fala, meu Deus, isso não faz sentido, a gente continua falando, mesmo sabendo que aquilo lá não faz sentido. Né? Ela continua sendo vinculada, então os famosos fake news aí que hoje bombeiam nas redes sociais, não faz sentido aquilo. E todo mundo continua compartilhando, todo mundo continua falando. Né? Tem coisa que, meu Deus, não faz sentido e a gente reproduz, simplesmente sem fazer sentido. Quanto mais eu falo, eu tenho aquela frase também, né? Quanto mais Pedro fala de Paulo, mais eu conheço Paulo. Quando a gente fala mal de alguém, eu vou pedir primeiro para o Dudu colocar o vídeo. Bota lá, Dudu, o vídeo. Depois a gente conversa. Vizinha, vem cá.
Vem cá que tenho uma pra te contar. Oi. Que tu não faz ideia. Tu ficou sabendo o que deu com aqueles do baldiceiro ali de cima? Não. Não ficou sabendo? Não. Tu sabe o mais velho deles, né? Sim. Bom, não fui eu que te contei. Diz que ele tava voltando do baile da Esperança Alta. Diz que trepou os canteiros de flor com a Brasília. Diz que arrebentou fora tudo alto. Bom, mas eu tinha pra mim que ele já tava chupando droga. Ele tá andando com a turma do Fuminho, com aquele do Rufilho. Sim, e outra, aquele do Claudir. Diz que semana passada pegaram cheirando maconha lá no pórtico da cidade. Ele mais 3, 4. Dio santo, mas como tu sabe tanto assim? Bom, quem me contou foi a Vera, que ela veio me entregar a capelinha. Ela que me disse. Não. Diz que tô num pé de guerra na família. O Piá foi estudar na cidade, voltou virado no diabo. Saber de tudo que aquela gente trabalhou e agora aqueles Piá vão torrar fora tudo. Tu ficou sabendo que o filho mais novo do Laerte vai se separar? Sim, diz que ela aprontou pra ele. Diz que pegaram ela com aquele que vinha entregar ração aqui de nós. Mas eu sempre digo, coitada das crianças, gente. Eles têm o mais novinho, vai fazer 2 anos agora em fevereiro, Poreto. Bom, mas ela tinha uma faixa também, porque todos os bailes, ela dançava com todo mundo em volta e ele na copa discutindo política. Mas de que gente que é que não me recordo mais? De manhã passou a polícia, sabe que tava indo onde? Falar em polícia, diz que deu um quebra-pau na festa em Vista Alegre domingo. Aquele do Valdir do meio, com uma turma dos de Erechim por causa de mulherada. Magari. Bom, eu não gosto de falar da vida dos outros, mas já que nós estamos no assunto, diz que o Valdemar, eles estão endividados, que se vender todas as terras fora não pagam as dívidas. Mas também era visto, caminhonetão novo. Eu disse, pra que comprar? Onde vai o caminhonetão deles? O nosso Fuca vai também. Sim, diz que aqueles do banco faz 15 dias que vieram ali, tiraram a caminhonete deles. Tiveram que voltar a andar com o golzinho do piá deles. Querem dar os passos maior que as pernas? Diz que até a casa deles tá hipotecada. Falar nisso, tu viu que o Tony, primo dele, tá com 2 hérnias? Diz que não consegue mais se levantar da cama. Não. Mas bom, também gente hoje em dia com todos os venenos que tem nessas comidas, isso ali é o mínimo que vai dar, porque no nosso tempo não tinha esses venenos, por isso que se vivia tanto. Hoje em dia, metade desses câncer é por causa desses venenos. Falar nisso, tu escutou na rádio que morreu a nona Gema? Mas qual Gema? Aquela daqueles que tinham a serraria no Pio Décimo. Diz que se sentiu mal e tontura. Levaram pra cidade, baixou o hospital. Poucos dias se foi. Diz que saiu de casa bem e voltou no caixão. Mas eles não enterraram ali. Enterraram lá na encruzilhada da várzea, que eles têm o capitel da família deles. Diz que fazia poucos dias que tinham ido pintar. Pareciam que estavam sentindo. Que triste, meu Deus. Não, só tristeza. Falar de coisa boa. Diz que o Sérgio e a Suzana estão nadando no dinheiro. Esse dia eu tava voltando da cidade. Eles estavam almoçando naquele restaurante do lado da rodoviária, sabe? Mas diz que a filha deles que tá bem, né? Ela tá de médica lá em Florianópolis. Porque esse dia eu vi que ela botou umas fotos de sutiã na praia, bicha velha. Ela que pagou os dentes pra ele. Diz que 40 mil gastou só nos dentes. Agora, uma que é uma biscatinha que não vale nada é aquela do Agenor. Tu sabe que ela vai casar, né? Mas vai casar porque tá grávida. E ele diz que é um trapéu da cidade, maconheiro e não trabalha. Por isso que a Neuza não vai mais na missa. Diz que tá com uma depressão em cima, que não tem vontade de sair da cama. E ainda ela descobriu que o Agenor tá de caso com aquela viúva que trabalha na agropecuária, perto da farmácia, ali antes do postinho de saúde. Sim. Aquela lá, destruidora de família, não vale nada. Tu te cuida com teu marido, que aquela lá é capaz de estragar até a tua família. Outra que eu fiquei sabendo que a Lourdes me contou, que o Nestor vai vender as terras dele. Pra aquele que tem o posto de gasolina, diz que ele deu um terreno pra eles na cidade, não sei mais quanto mil em dinheiro, diz que vão vender as terras e vão embora. Bom, também eles já estão velhos, já trabalharam a parte deles, né? E merece também. Merece. Vizinha, eu vou indo que os feijão estão cozinhando. Se alguém te pedir, tu não diz que fui eu que te contei, porque isso ali é o povo que fala. Tu sabe que aqui depois da missa é aquela falação. Se alguém te pedir, diz que foi lá. Um abraço, vizinha, tudo de bom. Esteme bem. Altro tanto. Tá, tchau. Tchau, graças. Eu tava procurando um vídeo sobre fofoca, né? Eu fiquei, meu Deus do céu, cara. Quem não conhece alguém assim, né? Só que assim, tem o fofoqueiro ativo, que no caso era ele ali, e o fofoqueiro passivo que estava ali escutando, né? Aí você precisa ver em qual que a gente se coloca, né? Porque não é só quem fala que é fofoqueiro, não. Às vezes quem escuta, quem dá ibope também é, né? Aí eu estava falando lá, né? Que quanto mais Pedro fala de Paulo, mais eu conheço Paulo. Mais eu conheço Pedro. Ao falar de alguém, eu estou expondo as minhas dores, os meus preconceitos, as minhas limitações. É quase um raio-x da minha alma. Né? Isso é muito sério. Né? Quando a gente está falando de alguém, é isso aqui que acontece. Né? A ideia é o quê? Se você não viu com seus próprios olhos, se não ouviu com seus próprios ouvidos, não comente
Não tente inventar e usar a sua boca para espalhar as coisas, né? O que a gente tem que fazer é a fofoca reversa. A ideia disso é fazer a fofoca reversa, falar bem das pessoas. Que por mais que as pessoas façam atitudes, né, que às vezes a gente não gosta, a gente tem que focar na pessoa, não naquilo que ela fez, né? Porque às vezes é uma boa pessoa e deu uma escorregadinha, fez alguma coisa de ruim, mas o que a gente começa a falar? Começa a falar mal é da pessoa, não daquilo que ela fez de errado, né? O que a gente precisa é ressaltar as qualidades das pessoas. E aí a gente para de fofocar, a gente para de falar mal dos outros, a gente para de ser aquela vizinha fofoqueira. Todo mundo diz que fui eu que falei, você escutou em algum lugar, é o povo que diz, né? É isso que a gente fala, né? Então assim, ó, se hoje, agora, nesse exato momento, eu perguntar para vocês quem de nós aqui é maledicente, tenho certeza que muita gente vai levantar a mão, né? Então assim, depois que eu estudei bastante, falei, pense, meu Deus, aquela fofoquinha, aquela troca de informação que às vezes a gente fala, né? A gente tem que passar pelo crivo da nossa razão. Ó, não, se não é relevante, se não vai levar a nada, se não vai acrescentar nada, então é melhor ficar quieto, né? Porque do mesmo jeito que eu não quero que alguém fale de mim, eu não tenho muito isso, né? Não tenho, mas tem gente que se dói quando alguém fala, né, da outra pessoa, né? Então a ideia é assim, gente, era dividir com vocês que maledicência, calúnia, tem vários N's, né? Não é esse extremo que é o da vizinha fofoqueira ali, que a gente só fala assim, ó, quem é maledicente, que é calunioso, é só aquele extremo lá daquela vizinha fofoqueira que sabe da vida de todo mundo, que resolve a vida de todo mundo, que às vezes não resolve a dela. Mas não, o fofoqueiro passivo ali, que a maioria de nós também é fofoqueiro, também é caluniador, também escuta, dá ibope para isso. Se a gente ficar quieto, não tem como fofocar com quem não quer escutar fofoca, né? Então tá, gente, espero que tenha contribuído com alguma coisa, né? E tenham todos uma boa semana.